Voltando do intervalo, Argentina, nosso assunto agora. Nosso principal vizinho vai para uma crucial eleição presidencial agora domingo e o ambiente é de imensa incerteza sobre as chances de cada um dos 3 candidatos que até aqui melhor pontuam nas pesquisas. Confira. Levantamento feito pelo jornal El País, que leva em conta todas as sondagens eleitorais publicadas no último mês, indica que Javier Milei lidera a disputa com 34,6% das intenções de voto. O atual ministro da Economia, Sérgio Massa, está logo atrás, com 30,4%. Patrícia Bullrich, que tenta se apresentar como uma alternativa de direita na disputa, aparece com 26,1%. Esses números indicam que haverá um segundo turno. Para um candidato vencer já no domingo, é preciso ter 45% dos votos ou 40%, com no mínimo 10 pontos de distância para o segundo colocado. Por essa proximidade, é difícil prever o segundo turno e também projetar cenários de composições eleitorais. Patrícia Bullrich critica abertamente as propostas de Milei, ao mesmo tempo em que ataca o governo de Alberto Fernandes, cujo representante na disputa é Massa. A transferência dos votos de Patrícia para qualquer um dos outros candidatos pode assegurar uma vitória nas urnas. Os argentinos vivem um momento de descrença política. Nos últimos 8 anos, o país foi governado tanto por um presidente de direita quanto por um de esquerda, sem conseguir alcançar a estabilidade econômica. A inflação, cujo acumulado dos últimos 12 meses atingiu 138%, corrói salários e diminui o poder de compra. E a pobreza atinge 40% da população. Restam ainda dúvidas sobre a participação do eleitorado no pleito. O comparecimento nas primárias, realizadas em agosto, foi o mais baixo desde a implantação do sistema, em 2011. Apenas 69% dos eleitores participaram. Para as eleições gerais do próximo domingo, é esperado um aumento nesse índice, o que pode ser um fator decisivo nesse cenário, onde a distância entre os 3 principais candidatos é tão estreita. Thaís Herédia, em Buenos Aires. Um caloroso boa noite para você aí em Buenos Aires, Thaís. E uma pergunta que eu sei que talvez não tenha uma resposta. Sabemos aqui pela nossa experiência que eleições assim tão próximos os candidatos uns dos outros costumam ser decididas nas últimas 48 horas. Não sei como é que é aí na Argentina, por isso que você está aí para contar para nós. Há qualquer indicação de alguma tendência que possa nos dar uma luz? Quem é que é o melhor? Digamos, qual é o candidato mais próximo da vitória? Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Infelizmente, a minha resposta é não tem. Historicamente, a Argentina, hoje eu ouvi de um grande cientista político aqui, muito respeitado, dizendo que estamos vivendo aqui na Argentina uma situação absolutamente inédita, que historicamente é uma eleição binária, e dessa vez temos 3 candidatos muito fortes. O fator surpresa, que surpreendeu a todos, não foi captado pelas pesquisas do Milei nas primárias, embute aqui uma quantidade maior ainda de incerteza, e essa reta final, com Massa alcançando Milei, a Bullrich ainda de alguma forma se colocando no páreo, isso só faz aumentar essa incapacidade dos analistas, dos cientistas, políticos de preverem qualquer coisa. E tem uma dificuldade também, não só de prever o que vai acontecer no domingo, mas não só a composição do segundo turno. Primeiro, se vai ter segundo turno e qual será a composição desse segundo turno, porque ainda tem gente aqui, William, que acredita que a Patrícia Bullrich, pela surpresa e pela incerteza em cima do cenário atual, quem sabe não pode chegar ao segundo turno. Dorival, alguma indicação? Eu acho que se diz em relação à sua pergunta à Thaís? Nós temos três ali num cenário de grave incerteza, porque as pesquisas não são capazes de dizer. Agora, como eu estou supondo que vai haver uma formação de opinião nas últimas 40 horas, mas isso é uma suposição. O voto útil ele é empurrado para o Massa e para o Milei, né?
Patrícia Bullrich está numa situação difícil, ela não foi bem no debate, considera-se que ela não tem muito carisma e, afinal, também ela tem as propostas mais racionais, né, de reformas, não que ela seja totalmente moderada, não é, ela tem posições bastante duras em relação à segurança pública, que é a área dela, mas na economia conversei com o economista que seria o ministro da economia dela, é bastante o estilo mais ortodoxo, mais reformista, que nesse momento não combina com a impaciência dos argentinos, com o desespero, é a palavra certa, dos argentinos, e a cultura argentina ela tem uma tendência a soluções mágicas, né? Isso foi um psicanalista argentino que escreveu um livro sobre isso, que chamou a minha atenção para isso. Então, tudo isso favorece... É o país mais psicanalizado do mundo. Exato. Tudo isso favorece muito... Esse psicanalista é o Marcos Agnes. Tudo isso favorece muito o Massa e o Milei. Acho a situação da Bullrich difícil e acho que os votos dela no segundo turno vão para o Milei e acho que é por isso que ele é o favorito nessa eleição. Para onde se canaliza o desespero? Eu acho que existe uma descrença muito grande da população argentina sobre o seu próprio sistema político, sobre o sistema partidário e sobre o peronismo em particular. E eu entendo que o Milei parece que a sua vitória ela é irreversível, dada todo esse processo de desesperança que toma a conta da Argentina. Claro, é uma previsão que você está fazendo? Não estou fazendo uma previsão, uma conjuntura indica isso. É claro que Massa pode ainda vencer, mas hoje todas as variáveis favorecem o Milei. Massa pode vencer? Pode, mas as variáveis hoje estão todas confluindo na direção desse candidato. Desse candidato. Agora, o problema é que o governo do Alberto Fernandes, na percepção da sociedade argentina, fracassou da perspectiva econômica, naquilo que importa aos argentinos. Geração de emprego, renda, crédito, estabilidade social, fracassou. O governo do Macri também fracassou nesses mesmos itens. Então, quando eles olham o candidato do Fernandes, o ministro da Fazenda, cujo qual fracassou nessa demanda, não conseguiu oferir nada, por que eles vão votar? E quando eles olham o candidato do Macri, que fracassou na mesma agenda, também não se sentem seguros. Então, eles olham para o Milei e eles veem ele como talvez a tentativa viável, né? Apesar de toda a loucura o risco que ele representa. Daniel, você quer se arriscar em algum tipo de previsão, Daniel? De forma nenhuma. Não se sinta constrangido, é apenas uma provocação. Não, o único ponto que eu arriscaria, e aí é um chute mesmo, eu estou me arriscando, de fato. Me parece que o fenômeno Milei guarda algumas características semelhantes ao fenômeno Bolsonaro no Brasil no dia das eleições. O que significa isso? Que quando você abre as urnas, geralmente nos primeiros turnos, você tem uma votação mais expressiva, como teve do Bolsonaro no Brasil, e isso pode se repetir do que nas pesquisas. E acho que isso pode se repetir com o Milei. Ninguém esperava que o Milei, nas primárias de agosto, tivesse 30% dos votos. Ninguém esperava e as pesquisas não indicavam isso. Por que acabou tendo? Porque você tem muito daquele voto bronca na Argentina, né? Quer dizer, o voto de protesto contra tudo e contra todos, mas tem um voto envergonhado de pessoas que ainda têm uma certa vergonha de dizer abertamente que vão votar em Milei. E tem um fator que é emocional. O Milei é quem está mobilizando muito a juventude numa campanha que tem mobilização nas mídias sociais. O comício de encerramento dele lotou a principal arena de esportes e de shows de Buenos Aires. E foi, na verdade, um grande show de rock, antes de qualquer coisa. Então, me parece que existe
entusiasmo que contagia e que mobiliza. E que, obviamente, quando a gente compara com o ministro de uma economia com inflação de 120% ao ano, ou de uma candidata sem carisma como Patrícia Burrit, aí fica muito desfavorável essa comparação, né? Thaís, passo a bola para você agora. Olha só, nós aqui usamos as seguintes palavras quando tratamos de caracterizar a formação de opinião do eleitor argentino. Voto vergonha, voto desespero, voto bronca. Nenhum de nós aqui usou a palavra voto esperança. São essas três palavras, bronca, desespero e vergonha, que definem a eleição? William, que bom que você falou disso, porque hoje eu perguntei, assim, 100% das conversas que eu tive, eu sempre perguntei, mas e a esperança? Ai, justo como é mais a esperança. A pergunta dela era ótima. Então, você ainda está na linha, Thaís? Diz para mim que você está, vai. Eu tô na linha. Então eu acho que voltou meu sinal agora. Você estava construindo a frase tão bonita. Cadê o voto esperança? Prossiga, Thaís. Não tem, não há esperança, foi o que eu mais ouvi hoje. Não há esperança porque a situação não cabe esperança. Os candidatos que estão aí não cabem esperança. Eu conversei hoje muito com o Daniel Zovatto, que é um analista político conhecido de todos vocês, e que deu essa pesquisa ao Daniel Hitchner, que trouxemos ontem, que o Daniel apresentou ontem aqui no WW, e ele me chamou a atenção, William, para um outro fator, além desses todos que vocês trataram aí na mesa, né? Primeiro que não é uma questão de esperança, é uma questão de pragmatismo. Já a economia, a situação passou de todos os limites. Segundo, porque são candidatos absolutamente improváveis, né? Como é que pode, você estava dizendo, um ministro da Economia que é candidato de um país com esta inflação, com essa situação e que ainda assim tem 30% dos votos? Quer dizer, qual é o fundamento para essa escolha? Certamente não é esperança, porque não pode haver esperança numa lógica que confirme a esperança num candidato que colocou o país nessa situação. E o Zovatto me chamou a atenção para uma outra coisa, e que acabou de sair um artigo no La Nación chamando a atenção para isso. Aqui na Argentina, a contabilidade dos votos, ela se dá de forma preliminar, por um órgão do governo, no domingo às 10h30 da noite. Mas a contagem oficial, aquela que estabelece o final do resultado, ela sai entre 7 e 10 dias pela autoridade eleitoral daqui, com um sistema de apuração, inclusive que não é argentino, é espanhol. E a preocupação de Zovatto e agora esse artigo no La Nación que acaba de ser publicado, se o resultado for muito apertado, assim, entre 1% e 2% entre os dois candidatos, vai haver uma grita geral e provavelmente nem no domingo o país vai conseguir entender exatamente para onde. Não, cortou de novo, mas aí a conclusão dela está bem clara qual é. É não só a dúvida sobre qual dos três é candidato, mas a dúvida sobre a capacidade da gente ter um resultado que não seja contestado indefinidamente. Eu tenho mais um minutinho só, queria só deixar a respeito de vocês. E o Brasil, como é que bateu o pânico aí em Brasília, Daniel? Pânico, não sei se é uma palavra forte demais, mas uma preocupação muito grande. Há uma evidente afinidade ideológica entre o PT e o governo de Alberto Fernandes. E Massa é muito mais um candidato do Alberto Fernandes do que um candidato da Cristina Kirchner. Há uma preferência óbvia, não existem canais de comunicação entre o Palácio do Planalto hoje e a campanha do Milei, muito menos com o próprio Milei. E existe uma preocupação muito grande com o futuro do Mercosul. O Milei já declarou em diversas entrevistas que ele não quer o Mercosul e ele quer acabar com as tarifas de importação na Argentina. Como se sabe, o Mercosul pratica uma tarifa externa comum. Ou seja, se a sua previsão se confirmar, como é que fica para o Brasil? Eu preciso de uma manchete. Vai ficar uma relação bem tensionada, muito atritada, porque o projeto do Milei em matéria de política externa é um projeto que antagoniza muito com o projeto da política externa do atual governo. Haverá fraturas na América do Sul. O Bolsonaro cometeu um erro fatal, que foi apoiar o Macri abertamente, se envolver na
eleição argentina contra Alberto Fernandes. Quando Alberto venceu a eleição, a relação entre os dois países ficou ruim. Nesse momento, o governo atual apoiou abertamente o candidato Alberto Fernandes contra os outros dois candidatos. E se vencer o Milei, a situação vai se repetir. E a lição fica: o Brasil precisa ter uma política externa transcendental para além de uma visão ideológica para a América do Sul em especial. Por quê? A gente não cansa de repetir isso. A gente não pode sim. ter uma política externa que olha à direita do espectro ou à esquerda do espectro, porque isso prejudica o nosso interesse na América do Sul e nos inviabiliza. Manchete. There may be trouble ahead. Acho que vamos ter problemas pela frente. Muito obrigado, Lorival. Boa noite já, porque agora a gente vai falar só de política brasileira, como eu prometi no começo. Que pena. Ele vai poder Igualmente dormir. a você, Hussein, obrigado pela participação Obrigado. aqui na nossa Eu hora. também vou poder dormir. Os dois, O pessoal internacional está de olheira. Daniel, você fica. A gente volta daqui a pouco. Lula veta o ponto principal do projeto da lei do marco temporal. Até já.